Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 61. Então ela realmente reencarnou como um demônio. Ao ver Kano e Yuko passar com sucesso pela reencarnação, Arata não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. Embora sua peça maligna já o tivesse informado do resultado, fantasmas eram afinal seres sem corpo. Parecia que havia algo misterioso escondido nessa habilidade, peça maligna, um demônio fantasma. Ao verificar a descrição da habilidade, ele notou algo interessante sobre a habilidade Espírito Terrestre. Esta foi a primeira vez que Arata viu tal habilidade com um domínio. Ele se concentrou e sentiu isso por si mesmo. Então sua expressão ficou um pouco estranha. Este é o antigo prédio da escola? Interessante. Quanto à habilidade do Fogo Fato, além de adicionar outra ferramenta ao seu arsenal, ela não parecia tão útil. Além disso, ele também parecia ter ganhado um novo estado, um modo fantasma, assim como Yuko. O que significava? De agora em diante, ele também poderia atravessar paredes? Do outro lado, Yuko olhava maravilhada para suas novas asas de demônio, brincando com elas sem acreditar. Eu realmente reencarnei com sucesso. Mas, ela olhou para seu corpo com uma expressão confusa. Ainda parece transparente. Mesmo depois de reencarnar como um demônio, seus traços fantasmagóricos não desapareceram. Arata entregou-lhe uma cópia das informações sobre as bênçãos que ele havia impresso. Teste suas habilidades e você entenderá. Yuko examinou os detalhes, pulando as habilidades básicas que não pareciam muito úteis no momento. Fantasma demoníaco? Sua boca se contraiu. Então, agora sou um fantasma e um demônio? Arata assentiu. Mais ou menos. Bem, ok. Ela aceitou o cenário bem rápido. Fogo Fato. Ela murmurou para si mesma. Será que... Fechando os olhos, ela guiou a energia dentro de seu corpo. Chamas azuis fantasmagóricas surgiram do nada, cercando-a. Yuko soltou uma risada, embora seus lábios se contraíssem levemente. Bem, isso completa o conjunto de características clássicas de fantasmas, não é? Depois havia a habilidade Espírito Terrestre. Isso foi algum tipo de dica? De qualquer forma, o resultado foi bom. No mínimo, não me sinto mais conectado ao antigo prédio da escola. O rosto de Yuko se iluminou de alegria. Isso significava que ela estava finalmente livre da prisão conhecida como prédio da velha escola. Na verdade, ela não tinha realmente saído. O antigo prédio da escola simplesmente desapareceu com ela. Arata não tinha certeza se deveria contar isso a ela. Esqueça. Ele deixaria que ela descobrisse sozinha. Tudo bem, próximo, Yurikawa Ana. Já vou. Ao ouvir seu nome, Ana ficou tensa, nervosa e tímida. Ela não esperava que reencarnar como um demônio exigiria tirar suas roupas. Mas ela não queria se separar de Miko. Determinação brilhou em seus olhos. Sem hesitar, ela rapidamente tirou seu uniforme escolar, deixando apenas sua roupa íntima. Ela hesitou por um momento antes de perguntar baixinho. Tenho que colocá-lo na frente também? O líder da Miko prefere na frente, certo? Ela lançou um olhar para Kano e Yuko. Mas a frente é muito vergonhosa. Corando furiosamente, ela se remexeu nervosamente. Mesmo sendo um pouco cabeça de vento, ela ainda era uma colegial. Arata percebeu o desconforto dela e a tranquilizou. Está tudo bem. Só expor as costas já é suficiente. Ele não era algum tipo de pervertido que forçaria seus seguidores a terem suas bênçãos impressas na frente. Ao ouvir isso, Ana soltou um suspiro de alívio. Ela se virou e abriu o fecho das costas, revelando sua pele macia. Arata colocou a peça maligna nas costas dela. Uma sensação fria se espalhou pelo corpo de Ana. Zumbido. Jin. Você obteve o seguidor Yurikawa Ana. Jin. Seu seguidor reencarnou como um demônio especial, demônio da vida. Jin. Você adquiriu as habilidades Energia Vital e Demônio da Vida. Jin. Seu poder aumentou um pouco. Os detalhes da bênção de Ana apareceram diante dele. O Yurikawa Ana. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas. Energia Vital e Demônio da Vida. Energia Vital? Drenagem de vida. Absorva energia vital através da alimentação. Recuperação de resistência aprimorada. E Demônio da Vida. Regeneração. Consome energia vital para curar, com a eficácia dependendo da energia usada. Aura de vida. Converta energia vital em uma aura. Transformação demoníaca. Modo reaver de vida. Nono seguidor, Peg. E mais um demônio especial. Arata se concentrou nas habilidades de Ana. A primeira é energia vital? Assim como a visão espiritual de Miko, esta era outra seguidora com uma habilidade inata única. Considerando a enorme energia vital que Ana possuía, esse resultado não foi muito surpreendente para Arata. Então, a próxima habilidade Demônio da Vida, no momento em que viu a descrição, os olhos de Arata brilharam. Regeneração. Essa era uma habilidade rara para ele. Usando energia vital como combustível para regenerar. Arata refletiu sobre isso. Demônio da Vida e energia vital eram habilidades vinculadas. Mas isso na verdade era algo bom, pelo menos agora, a energia vital que de outra forma seria desperdiçada finalmente tinha uma utilidade. Sem mencionar que Demônio da Vida era mais do que isso. Possui habilidade Aura de Vida, um sistema de poder separado da magia. Mas, habilidades baseadas em aura pareciam ser mais adequadas para combate corpo a corpo. É hora de encontrar alguém para minerar ouro. Devo ir atrás de Rias novamente? Arata coçou o queixo antes que seus olhos brilhassem de repente. Espere, também tem a Natsuki-chan. De repente ele pensou no júnior de Natsuki, Sasazaki Misaki. Arata riu sozinho.
Obter alguns benefícios de Natsuki não seria fácil. Por enquanto, ele decidiu manter isso em mente para mais tarde. Arata copiou os detalhes da bênção de Ana. Ela rapidamente vestiu suas roupas e olhou para seu estado. Eu não entendo nada disso. Ana pareceu perturbada. Miko, me ajude a ler minhas habilidades. Itsuya Miko deu um sorriso impotente. Ana, você é tão burra. Mas no momento em que ela viu o status de Ana, sua expressão mudou. Espera, a idiota da Ana é realmente tão forte assim? Com o incidente no antigo prédio da escola resolvido, Arata e seu grupo seguiram em direção ao clube de pesquisa sobrenatural, levando Yuko e Ana junto. Yuko deu uma última olhada para o antigo prédio da escola atrás dela, sentindo-se nostálgica. Tudo parecia surreal. Afinal, ela viveu lá por 60 anos. Clube de pesquisa sobrenatural. Ana estava preenchendo sua inscrição no clube. Enquanto isso, Yuko estava fazendo um estardalhaço. Eu também quero participar. Kazumigaoka Utaha olhou para ela com os olhos semicerrados. De que clube um fantasma precisa se filiar? Tá? Fantasmas não têm direitos humanos? Yuko reclamou. Tudo bem, vamos começar as atividades do clube agora. Arata interveio para acabar com a discussão. Atividades do clube? O que são elas? O que são elas? Ana e Yuko pareciam curiosas. Arata deu um sorriso irônico. Simples. Estamos indo para outro mundo para lutar contra monstros e subir de nível. Capítulo 62. Quando Ana e Yuko passaram pelo portal dimensional, elas não conseguiram deixar de olhar com admiração. Este é realmente outro mundo, murmurou Ana, observando os arredores. Para sua surpresa, não parecia muito diferente da realidade moderna. Arata chamou Miyamoto Rei e pediu que ela mostrasse o lugar para Ana e Yuko, permitindo que elas se familiarizassem com o mundo. Ele também as fez testar suas habilidades em alguns zumbis para ver o quão bem elas lutavam. E quanto ao próprio Arata? Ele tinha outra coisa para cuidar. Arata estava se preparando para atualizar as bênçãos para sua família quando notou algo. Onde está Utaha? Quando ele estava prestes a procurá-la, Utaha voltou correndo, agindo de forma sorrateira, como se estivesse tramando algo. Arata estreitou os olhos para ela, desconfiado. Ela estava agindo de forma estranha desde que eles saíram do clube. Utaha evitou o olhar dele, com o rosto levemente corado. Esta noite, ela finalmente pertenceria a Arata. Só de pensar nisso ela corou ainda mais. Arata, alheia aos seus pensamentos, falou. Certo, hora de atualizar suas bênçãos e ver o quanto você melhorou. Quarto de Arata. Certo, Utaha, você acorda primeiro. Deite-se na cama. Utaha sentiu e sem hesitar tirou a blusa. Ela já havia passado por esse processo várias vezes antes. Mesmo ainda se sentindo tímida, ela já havia se acostumado. Arata colocou a mão nas costas dela e atualizou manualmente sua bênção. Sentindo os dedos dele se moverem sobre sua pele, Utaha inconscientemente apertou suas coxas. Kazumigaoka Utaha. Raça, demônio. Classificação, demônio de classe baixa. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas. Força, A823. Agilidade, A877. Durabilidade, A827. Mágica, S999. Habilidades únicas, Grimório demoníaco, detalhes omitidos. Arata ergueu uma sobrancelha enquanto copiava as informações atualizadas sobre sua bênção. Utaha, seu atributo mágico provavelmente atingiu o limite. O resto dos seus atributos também estão no auge. Você está pronto para subir de nível? Ao contrário de Saeko, que possuía a habilidade sanguinária que parecia um truque, o crescimento de Utaha tinha limites mais naturais. Graças às suas caçadas anteriores, ela finalmente havia atingido o limite para um aprimoramento. Utaha verificou sua bênção e percebeu que aumentar ainda mais suas estatísticas seria incrivelmente difícil. Então vamos fazer isso. Arata prosseguiu com a atualização. Kazumigaoka Utaha. Raça, demônio. Classificação, demônio de classe média. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, I0. Agilidade, I0. Resistência, I0. Magia, I0. Habilidades únicas, Grimório demoníaco. Grimório demoníaco. Grimório demoníaco. Pode registrar e liberar magia, feitiçaria e outras habilidades. Quanto mais detalhadas as informações registradas, mais completa será a reprodução. Demonização. Mescla corpo e grimório, exercendo temporariamente todas as habilidades registradas. Crescimento mágico acelerado. Habilidade de desenvolvimento. Quebra-trovão, novo. Nada mudou no Grimório demoníaco, mas ela adquiriu uma habilidade de desenvolvimento, Quebra-trovão. Provavelmente porque ela usava magia de relâmpago com frequência. O próprio Arata não recebeu muito com o aumento de nível dela, nenhuma mudança significativa em sua habilidade peças malignas, nem mesmo uma pequena melhoria. O único bônus foi que ele também ganhou acesso ao quebra-trovão. Bem, melhor que nada. Utaha pegou sua folha de bênçãos atualizada e ao ver que havia avançado para um demônio de classe média, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Ela murmurou para si mesma: finalmente alcancei Saeko. Honestamente, ela sempre se sentiu um pouco patética. Apesar de ser o primeiro membro da família de Arata, ela foi superada em tudo, fosse em força ou até mesmo em seu progresso com Arata. Ela ficou completamente para trás. Mas esta noite, tudo seria diferente. Enquanto Arata atualizava as bênçãos de Miko, Utaha perguntou casualmente: Mestre, você tem ido ao quarto de Saeko todas as noites ultimamente? Arata olhou para ela surpreso. Você não sabia? Não é você quem fica do lado de fora da porta, escutando tudo todas as noites? Os olhos de Utaha se arregalaram em choque, e ela gaguejou. Do que você está falando? Eu nunca iria.
Quanto mais ela falava, mais fraca sua voz ficava. Acabei de lembrar de uma coisa que preciso fazer. Então, vou embora agora. Utarra se apressou para se levantar da cama em pânico, com o rosto queimando. Arata suspirou. Vista suas roupas primeiro. Utarra congelou por um segundo antes de se vestir obedientemente. Miko e Mahiru trocaram olhares, ambas vendo o mesmo pensamento nos olhos uma da outra. Então Utarra-senpai é esse tipo de pessoa, hein? Algum tempo depois, Arata terminou de atualizar as bênçãos de Miko e Mahiru. Miko, suas estatísticas estão quase no limite. Acho que você conseguirá subir de nível em mais alguns dias. Quanto a você, Mahiru, você ainda é nova na família, então é natural que suas estatísticas sejam um pouco mais baixas. Ele estendeu a mão e delicadamente bagunçou o cabelo macio de Mahiru, tranquilizando-a. Sentindo o calor da palma de Arata, as bochechas de Mahiru coraram. Seus pensamentos voltaram para o reabastecimento mágico anterior. Seu olhar inconscientemente caiu sobre os lábios de Arata. Fino, macio. Mas naquela época, eles estavam no meio de uma briga, então ela não conseguiu realmente saborear a experiência. E naquela época, ela ainda conseguia sentir o gosto dos restos de Utarra e Miko nos lábios dele. Talvez ela devesse tentar novamente. Arata-san, vou trabalhar duro para subir de nível. Os olhos de Mahiru brilharam com determinação, e ela falou seriamente. Então, em voz baixa, ela acrescentou. Quando eu subir de nível, posso receber uma recompensa sua. Enquanto ela falava, seu rosto ficava cada vez mais vermelho. Ninguém sabia o que ela estava pensando. Os olhos de Miko se arregalaram em descrença. Mahiru, isso é ousado? Ela parece tão gentil e inocente, mas na verdade ela é tão atrevida? Arata riu e deu um tapinha gentil nas bochechas macias de Mahiru. Não se preocupe. Mesmo que você não suba de nível, se houver uma recompensa que você queira, você sempre pode pedi-la. Ele sempre foi generoso com sua família. Realmente. Os olhos de Mahiru brilharam. Então ela hesitou por um momento antes de sussurrar timidamente. Poderíamos repor a magia novamente? A primeira vez, eu não consegui aproveitar direito. Arata piscou. Mahiru foi surpreendentemente ousado. Ele não esperava por isso. O que você não quer? Ao ver que Arata não havia respondido, a expressão de Mahiru vacilou, e ela abaixou a cabeça, decepcionada. Arata-san, não gosta de mim? Seu coração ficou um pouco inquieto. Arata suspirou e beliscou sua bochecha levemente, tirando o ar de seus pensamentos. Ai! Mahiru fez beicinho, esfregando o rosto. O quê? Você não quer mais a recompensa? Mahiru se animou instantaneamente e então se inclinou para perto ansiosamente. Dessa vez, não havia o gosto de mais ninguém, apenas o de Arata. A expressão de Miko era complicada. Nesse ritmo, ainda há lugar para mim nesta família? Ela cerrou os punhos levemente. Talvez eu devesse ser mais proativo também? Utarra-senpai, o que você está fazendo? Não fomos os primeiros a entrar para a família? Capítulo 63. Depois de recompensar Mahiru, Arata parou um momento para verificar Kanoi Yuko e Yurikawa Ana. Toma isso. Ana estava cheia de excitação, seus punhos envoltos em energia dourada enquanto ela esmagava impiedosamente o crânio de um zumbi. Ela realmente se encaixa nesse poder. Arata então desviou seu olhar para Yuko. Neste mundo infestado de zumbis, seu estado fantasmagórico lhe deu uma grande vantagem. Os zumbis não conseguiam vê-la. Não conseguiam nem ouvi-la ou senti-la. Para que ela pudesse matá-lo sem resistência. Parece que vocês dois estão se adaptando rapidamente, comentou Arata. Os olhos de Ana brilharam. Chefe. Então, sem hesitar, ela se agarrou ao braço de Arata. Chefe, essa coisa de outro mundo é incrível. Mas, Ela hesitou com as bochechas levemente coradas enquanto murmurava baixinho. Estou com um pouco de fome. Com fome. Arata verificou sua condição. Ela havia queimado muita energia vital. Pensando em como a energia vital poderia ser reabastecida, ele considerou algo. A poção de recuperação de Shizuka funcionaria apenas bebendo-a? Rei, pegue um frasco de poção de recuperação número 15 para Ana. Sim. Miyamoto Rei rapidamente trouxe uma das poções de recuperação de Shizuka. Arata entregou a Yurikawa Ana. Experimente. Sem hesitar, seus olhos brilharam quando ela abriu a garrafa e bebeu tudo de um gole. Este leite é incrível. Ana parecia feliz. Ela nunca imaginou que houvesse leite de tão alta qualidade no mundo. Isso foi pura felicidade. Este leite, Miyamoto Rei, que estava por perto, tinha uma expressão complicada. Esqueça. Deixe que ela descubra sozinha. Enquanto isso, Arata observava sua condição. Sua energia vital, antes reduzida a uma pequena brasa, de repente voltou à vida. As poções de recuperação de Shizuka foram definitivamente eficazes. Do outro lado, Kanoi Yuko também flutuou após avistar Arata, imediatamente pendurando seu corpo sobre ele. Ela cheirou profundamente, seu olhar se tornando um pouco divertido. Tantos aromas de garotas diferentes. Seu mestre era um verdadeiro protagonista de harém. Em pouco tempo, ela já estava familiarizada com os outros membros da família. E todas eram lindas. Uma pequena excitação surgiu dentro dela. Arata faria isso e aquilo com ela também? A solidão que ela suportou por 60 anos. Ela podia senti-la borbulhando novamente. À noite, Itsuya Miko e Yurikawa Ana deixaram o mundo apocalipse juntos. Ana comemorou. Finalmente posso ir para casa com Miko novamente. Ao vê-la tão feliz, Miko não pôde deixar de sorrir. Ana, como é fazer parte da família? É muito divertido. Ana estava cheia de entusiasmo. Todos na família são incríveis. O chefe é muito legal. E o leite é uma delícia. Leite? O sorriso de Otsuya Miko congelou. Aquela poção muito questionável? Se não fosse necessário, ela honestamente preferiria receber o reabastecimento mágico de Arata diretamente. Só de pensar nisso seu coração disparou. E então ela inevitavelmente pensou na recompensa de Mahiru. Sua expressão ficou atordoada.
Todo mundo estava sendo tão ousado. Não apenas Saeko e os outros, mas até Mairu. Até Utarra-senpai parecia estar preparando alguma coisa. Só que ela não estava fazendo nada. Além do reabastecimento mágico, não houve muito progresso real. As outras meninas da família viviam sob o mesmo teto que seu mestre. Só que ela ainda foi para casa separadamente. E agora Ana também tinha se juntado a nós. Mesmo sendo novata, Miko entendeu que era apenas uma questão de tempo até que Ana fosse devorada por seu mestre. Afinal, cada menina da família era parte da responsabilidade do seu mestre. Afinal, todas eram lindas, em um apartamento de luxo. Yuki Noshita Yukino estava deitada na cama com o olhar um pouco desfocado. Então, o espírito amaldiçoado rastejou até o teto acima dela. Você consegue me ver? Você consegue me ver? A expressão de Yukino endureceu um pouco. Ela fez o possível para não demonstrar nenhuma reação. Mas sob as cobertas, suas mãos estavam cerradas com força. Sim, mesmo em casa, ela estava cercada por espíritos amaldiçoados. Ela pegou o telefone e desviou o olhar naturalmente para a tela. Nesse momento, uma mensagem apareceu. Yuki. Estou com tanto medo. Os dedos de Yukino congelaram por um momento. Ela mordeu o lábio, sentindo a culpa crescer dentro dela. Se não fosse por ela, Yui não teria terminado assim. Se ela tivesse escutado naquela época, se ela não tivesse entrado teimosamente no antigo prédio da escola, tudo teria permanecido normal, certo? Isso foi tudo culpa dela. E ela até arrastou Yui para isso. Ela mordeu o lábio com mais força, seus olhos ficando marejados. Ela era tão inútil. No mínimo, ela tinha que salvar Yui. Ela deveria procurar ajuda no clube de pesquisa sobrenatural? Seus pensamentos estavam dispersos. Não, primeiro, ela verificaria o santuário. Talvez houvesse um jeito. Se não, então ela não teria escolha a não ser recorrer ao clube de pesquisa sobrenatural para obter ajuda. Afinal, de todas as pessoas que ela conhecia, eles eram os únicos que conseguiam lidar com algo assim. Mundo apocalipse. Kazumigaoka Utarra entrou furtivamente no quarto de Buzujima Saeko, olhando ao redor com cautela. Ao ver que Arata não estava lá, ela soltou um suspiro de alívio. Então ela tirou a roupa que tinha guardado na bolsa. A fantasia de coelhinha exposta. Suas bochechas coraram. Essa roupa era demais. Ela o ergueu, olhando para a parte inferior do desenho. Como pode ser tão revelador? Ela respirou fundo. Dane-se. Só troque. Ela conteve o constrangimento e vestiu a roupa. E imediatamente, ela se sentiu tão exposta. Ela soltou um pequeno gemido antes de se jogar na cama. Ela escondeu a parte superior do corpo sob o cobertor e deixou a parte inferior descoberta. No momento em que Arata entrou, a primeira coisa que viu foi um par de belas pernas, vestidas com meias pretas, ligeiramente separadas com curvas suaves. Não havia como resistir. Utarra sentiu que sua estratégia era perfeita. Pelo menos se tornar o quinto não é tão ruim. Meia hora depois, Arata estava prestes a fazer sua viagem habitual ao quarto de Saeko. Mas no caminho, ele foi parado por Takagi Yuriko, que estava esperando por ele. Ela sorriu levemente, com um charme maduro em sua expressão. Arata-sama, tem um favor a lhe pedir. Você se importaria de vir ao quarto de Saya por um instante? Arata levantou uma sobrancelha, mas a seguiu. No momento em que ele entrou na sala, ele viu Takagi Saya. Rosto corado, corpo nu, olhos evitando os dele enquanto ela se remexia. Enquanto isso, Takagi Yuriko permaneceu calma, oferecendo-lhe um sorriso gentil enquanto ela tirava suas roupas e graciosamente se ajoelhava. Por favor, Arata-sama. Este pode ser o único valor que me resta. Arata olhou para ela por um momento e não hesitou. Quando alguém se entregou voluntariamente à sua porta, como ele poderia recusar? Sem dizer uma palavra, ele puxou Yuriko para seus braços, pressionando-a contra a parede. Quarto de Saeko. Kazumigaoka Utarra, meio adormecido, ouviu vagamente alguns sons estranhos. Ela estava escondida debaixo das cobertas há muito tempo e estava começando a sentir tontura por falta de oxigênio. O que está acontecendo? Esses sons parecem familiares. Capítulo 64. No dia seguinte, no café da manhã, Utarra distraidamente cutucou a comida com seus hashis. Ela não tinha apetite. Com um olhar ligeiramente ressentido, ela olhou para Saeko como se perguntasse silenciosamente. Por que Arata não visitou seu quarto ontem à noite? Saeko apenas riu e deu de ombros. Não tem jeito. Para onde o mestre decide ir, ninguém pode prever. Ela pensou por um momento e acrescentou. Lembro-me de uma vez, o mestre nem sequer veio ao mundo apocalipse. Utarra congelou lembrando daquele momento. E então ela se sentiu ainda mais deprimida. Naquela noite, Arata passou o tempo todo jogando com Koneko, a noite toda. Sem que ela percebesse, ele chegou tão perto da Koneko. Espere, será que as mulheres da família não eram mais suficientes para satisfazer Arata? Os pensamentos de Utarra giravam em círculos, e ela finalmente chegou a uma conclusão. Ela não podia deixar isso continuar. Se ela quisesse se oferecer, haveria alguma chance de ele não aceitar? O fim de semana, Santuário Igurashi. Yuki Noshita Yukino e Yuigahama Yui estavam na base do portão Tori. Yuki, isso vai mesmo funcionar? Yui tentou ao máximo resistir à vontade de olhar ao redor, nervosa. Já fazia alguns dias desde o incidente no antigo prédio da escola. Depois de enfrentar espíritos amaldiçoados diariamente, eles se acostumaram a lidar com eles. Mas ainda era assustador. Viver com medo constante todos os dias os havia esgotado completamente. Eles estavam tão exaustos que olheiras se formaram sob seus olhos e perderam toda a energia. Houve até algumas vezes, eles ficaram tão assustados que fizeram xixi nas calças. Pior ainda, alguns dos espíritos amaldiçoados eram tão astutos, espreitando disfarçados, misturando-se ao ambiente, apenas para revelar suas formas distorcidas em um instante.
Parecia que eles estavam a poucos momentos de serem descobertos, de ter seu segredo exposto. Se isso continuasse, como seria diferente de estar morto? O rosto de Yukino demonstrava cansaço enquanto ela mordia o lábio. Este é o último santuário da região. Se isso não funcionar, então eles não teriam escolha a não ser buscar a ajuda de Arata. Vamos! Assumindo a liderança, Yukino subiu a escada do santuário. Enquanto subiam, eles mantinham os olhos nos arredores, observando atentamente. Yuki, não vejo nenhum espírito amaldiçoado. A voz de Yui carregava um toque de excitação. Os olhos de Yukino também brilharam levemente com esperança brilhando neles. Talvez esse santuário possa realmente ajudar. Depois de uma longa subida, eles finalmente chegaram ao topo. Bem em frente ao salão principal do santuário. Olá, você está aqui para rezar? Igurashi Kagome, vestida com uma roupa de sacerdotisa, segurava uma vassoura nas mãos enquanto olhava curiosamente para os dois. Yukino hesitou por um momento antes de concordar. Sim, estamos aqui para rezar. Kagome sorriu. Certo, sigam-me. Yukino e Yui trocaram um olhar e rapidamente a seguiram. Este santuário, a atmosfera era forte. Talvez, só talvez, enquanto Kagome os conduzia por uma esquina passando por um pequeno santuário. Guia! Um grito aterrorizante e desumano irrompeu debaixo do santuário. Yukino e Yui congelaram instantaneamente no lugar. Oh, que diabos! Eles acabaram de ouvir algo estranho? Yukino olhou cautelosamente ao redor, mas não viu nada em comum. Só então ela soltou um suspiro de alívio. Deve ter sido imaginação dela. Ela estava muito estressada ultimamente, então talvez ela estivesse apenas ouvindo coisas. Assim que ela começou a relaxar, bum, bang, bang. Yukino ficou tensa mais uma vez, seu corpo rígido. Ahaha. Kagome soltou uma risada estranha enquanto olhava impotente para o poço selado próximo. Ultimamente, sons estranhos ecoavam daquele poço, assustando os visitantes. Se isso continuasse, o santuário iria à falência. Suspirar. Sério, não é nada, absolutamente nada, bem. Igurashi Kagome pareceu um pouco envergonhada. Ela realmente não estava mentindo. Embora sons estranhos continuassem vindo do poço, toda vez que o abriam para verificar, não havia nada lá. E o santuário em si nunca havia vivenciado nada verdadeiramente sobrenatural. Mas os visitantes, naturalmente, eles estavam assustados. Vendo a expressão estranha de Kagome, Yukino olhou sutilmente para a fonte do barulho. Não era uma maldição? Mas ainda era muito estranho. Eles deveriam se apressar, terminar suas orações e ir embora. Não que ela tivesse certeza se funcionaria. Um tempo depois, Yukino e Yui deixaram o santuário Igurashi. Não funcionou, né? Os dois trocaram olhares e ficaram em silêncio. A razão pela qual não havia maldições naquele santuário provavelmente era por causa daquele barulho estranho, certo? Santuário Igurashi. Kagome gemeu. Mãe, se não fizermos algo sobre isso logo, o santuário está condenado. A mãe dela também suspirou. A mãe também não tem solução. Por que você não pensa em alguma coisa, Kagome? Segunda-feira, Academia Shushin. 15 horas, Clube de Pesquisa Sobrenatural. Yukino respirou fundo, curvou-se profundamente e disse, por favor, eu imploro, Arata-senpai. Arata, sentado à sua frente, permaneceu indiferente. Pela aparência dela, ela tinha passado por muita coisa ultimamente. Os serviços de exorcismo fora da escola custam a partir de 5 milhões de ienes. É só preparar o dinheiro. Finalmente, depois de ficar parado por um longo tempo, seu negócio de exorcismo estava de volta ativa. Sim, 5 milhões. Yukino enrijeceu-se. 5 milhões de ienes. Sua irmã ou mãe provavelmente teriam condições de pagar, mas isso não significava que ela conseguiria esse tipo de dinheiro facilmente. Ela deveria pedir ajuda à irmã? Yukino hesitou. Ela não queria envolver sua família em questões sobrenaturais por causa de seus próprios problemas, mas parecia que ela não tinha outra escolha. Por favor, espere um momento. Ela saiu do clube de pesquisa sobrenatural, mordendo o lábio enquanto descava um número. A chamada foi conectada. Nossa, que ocasião rara. Yukino realmente ligou para sua irmã mais velha. Uma voz animada surgiu no telefone. Enianei-san. Do outro lado, a mão de Yukinoshi Taruno parou no meio da ação. Ela deixou de lado o que estava fazendo e estreitou os olhos levemente. Yukino, sua voz parece estranha. Aconteceu alguma coisa? Yukino ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer, não é nada. Você pode me transferir 5 milhões de ienes? Aruno ficou em silêncio. 5 milhões não eram grande coisa para ela. Mas para que Yukino precisava de tanto dinheiro? Algo não parecia certo nisso. Respirando fundo, Aruno decidiu investigar um pouco, usando um tom brincalhão. Yukino, para que você precisa do dinheiro? Não me diga, você está mantendo um namorado? A linha ficou completamente silenciosa. Aruno suspirou. Imaginei que você não fosse atender. Tudo bem, eu te mando dinheiro. Mas... Seu tom ficou um pouco mais agudo. Vou descobrir exatamente para que você o usou. Clique. A chamada foi encerrada, restando apenas o tom de descagem. Yukino suspirou, exasperada. Eu sabia que ia acabar assim, mas essa era a única opção que restava. No mínimo, ela não podia deixar Yui sofrer mais. Ela não podia fazer nada sobre os espíritos que vagavam pelas ruas, mas pelo menos suas casas deveriam ser pacíficas, certo? Com esse pensamento, ela guardou o telefone e voltou para o clube de pesquisa sobrenatural. O dinheiro está pronto. Arata olhou para ela, assentiu e disse, Utaha Miko vão com ela. 5 milhões de ienes não valiam nem o seu tempo pessoal. Além disso, isso foi apenas um simples exorcismo. Utaha e Miko foram mais que suficientes para lidar com isso. Arata tinha assuntos muito mais importantes para tratar. Finalmente, o contrato com o demônio havia oficialmente entrado em vigor novamente.
Capítulo 65. Residência de Uigahama. Como a senhora Uigahama não estava em casa, Yui aproveitou a oportunidade para convidar Yukino, Utaha e Miko para entrar. Kazumigaoka Utaha examinou a sala, procurando por algum espírito particularmente problemático. Não encontrando nada muito ultrajante, deixou o resto para Miko. De qualquer forma, esses espíritos não tinham utilidade para ela em seu nível atual. Itsuya Miko, no entanto, tinha uma habilidade especial que a tornava excepcionalmente eficaz contra entidades espirituais. Com apenas um passeio casual pela casa, ela cutucou cada espírito remanescente, um por um. No momento em que os tocou, eles estouraram como balões, desaparecendo completamente sem deixar rastros. Observando Miko exorcizá-los tão facilmente, Yukinoshita Yukino e Uigahama Yui ficaram em silêncio. Esses espíritos que os aterrorizavam diariamente nada mais eram do que frágeis enfeites de vidro nas mãos de Miko. Essa era a diferença entre uma pessoa comum e alguém com habilidades sobrenaturais. Uma ponta de arrependimento surgiu no coração de Yukino. Uma família em... Um lampejo de reminiscência passou pelos seus olhos. No fundo, ela sentiu uma pontada de arrependimento. Naquela época, na pressa de escapar de acontecimentos sobrenaturais, ela partiu sem hesitar. Mas, assim como Arata havia dito, não havia mais como voltar atrás. Ela até pensou em maneiras de se tornar incapaz de ver o sobrenatural novamente. Mas isso não seria apenas auto-engano? Mesmo que não pudesse vê-los, ela já sabia a verdade. Ela ainda estaria consciente, ainda estaria com medo. Se ela já tivesse entrado neste mundo, por que se preocupar em fugir? Ela soltou um suspiro lento, se acalmando. Silenciosamente, ela esperou Miko terminar sua purificação. Ela sabia que o exorcismo era apenas uma solução temporária. Não resolveria a causa raiz, no máximo, traria uma paz temporária. Habilidades sobrenaturais. Se ela também pudesse usá-los, as coisas seriam diferentes. Perdida em pensamentos, ela olhou fixamente para a frente. Clube de Pesquisa Sobrenatural. Arata ativou o contrato com o demônio, desaparecendo do clube. Shina Mairu apoiou o queixo na palma da mão, observando silenciosamente o local onde Arata havia desaparecido. Ela murmurou, que seu caminho seja sempre próspero. A área de Tóquio. Seitenshi, a governadora da região de Tóquio, segurava uma cópia recém-rejeitada da nova lei Gastria. Seus olhos estavam cheios de frustração. Por quê? As crianças amaldiçoadas também eram humanas. Balançando a cabeça, ela suspirou e virou-se para o próximo documento na pilha, apenas para ficar paralisada. Ela pegou um pedaço de pergaminho preto coberto de runas estranhas e indecifráveis. Só de olhar para aquilo ela se sentiu tonta. Reze para o demônio, assine o contrato e ele lhe responderá? Não havia palavras ou caracteres reconhecíveis no papel. E no entanto, de alguma forma, ela havia entendido perfeitamente. Um fenômeno sobrenatural. Sua expressão endureceu. Um demônio em... Ela olhou para a nova lei Gastria em sua mesa. Então, fechando os olhos, ela entrelaçou os dedos na frente do peito. Se fazer um acordo com o demônio fosse o necessário para aprovar a lei e proteger as crianças amaldiçoadas, então que assim seja. Sem hesitar, ela assinou seu nome no pergaminho. Ela soprou levemente a tinta, ajudando-a a secar mais rápido e soltou uma risadinha. Você realmente vai me responder, demônio? Havia um toque de expectativa em seu olhar. Ela sabia que era improvável, mas ainda tinha esperança. Uma garota impotente sobrecarregada com esse papel que ela nunca pediu. Se sacrificar-se significasse que ela poderia fazer algo de bom para o mundo, ela aceitaria esse destino de bom grado. Provavelmente isso foi só uma brincadeira de alguém, certo? Alguém deve ter visto o quão estressada ela estava e deixou isso aqui para animá-la. Essa era a única explicação. Ou assim ela pensou. Até que o pergaminho à sua frente de repente explodiu em um brilho radiante. Os lábios de Seitenshi se separaram levemente, seus olhos se arregalaram em choque. Uma voz profunda e desconhecida ecoou. Você é meu contratante? Tum-tum. Seu coração acelerou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram quando ela sentiu a garganta secar. É real? O demônio respondeu mesmo? Uma onda de desamparo tomou conta dela. Um demônio, isso deve ser assustador, certo? Ela não ousou respirar muito alto. Seu corpo ficou rígido enquanto ela virava a cabeça lentamente. E então ela ouviu. Um jovem. Por um momento ela piscou, confusa. Espera, um demônio bonito? Não. Ele tem que ser humano, certo? Uma onda de alívio a percorreu. Claro, não existe demônio neste mundo. Tinha que ser uma brincadeira. Mas os efeitos eram incrivelmente realistas. De onde exatamente esse homem veio? Ainda atordoada, ela observou Arata se aproximar casualmente e pegar a nova lei Gastria de sua mesa. Fazer com que essa lei seja aprovada. É esse o seu pedido? Black Bullet, hein? Arata sorriu. Este mundo realmente precisa de um demônio. Afinal, às vezes é preciso um vilão para lidar com vilões. E embora ele não fosse um vilão, ele era um demônio. Com licença, senhor. Seitenshi hesitou sem saber como se dirigir a ele. Apenas me chame de Arata. Ah, tudo bem. Senhor Arata. Ela hesitou por um momento antes de finalmente se recompor. Respirando fundo, ela retornou ao seu comportamento autoritário de sempre, seus olhos ametistas se aguçando. Primeira pergunta. Como você entrou aqui? Embora seu tom fosse firme, sua mão sutilmente se aproximou do alarme de emergência. Arata, imperturbável pelos movimentos cautelosos dela, simplesmente deu de ombros e respondeu em tom relaxado. Você não me invocou? Eu fiz. Seitenshi congelou. O contrato com o demônio. Você literalmente acabou de assinar. Já esqueceu? Arata lançou-lhe um olhar exasperado. Ah, é? Mas isso não era só uma brincadeira? Uma piada? Quem te contou isso? Bem, é que... Senhor Arata, o senhor não exatamente. Ela estava prestes a dizer, você não parece um demônio, mas antes que pudesse terminar, Arata sorriu. E com um único movimento, suas enormes asas negras se abriram atrás dele. Eu sou um demônio.
A boca de Seitenshi se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Há asas? E isso foi real? Sua mente ficou em branco. Ela nunca tinha estado em uma situação como essa antes. Ninguém jamais lhe ensinou como negociar com um demônio. Seu cérebro, normalmente tão aguçado, lutou por uma resposta. Enquanto isso, Arata riu. Seriamente? Ela invocou um demônio e agora está agindo como se estivesse surpresa? Sem dar tempo para ela pensar muito, ele dobrou as asas e foi direto ao ponto. Aceitarei seu pedido. Assim que for atendido, voltarei para buscar o que quero em troca. Espere. Seitenshi exclamou, parando no mesmo instante. O pedido dela, certo. Ela desejava que a lei fosse aprovada. Se o Sr. Arata realmente conseguiu fazer isso acontecer, então talvez não fosse tão ruim. Se ele realmente fosse um demônio, então talvez ele tivesse o poder de fazer isso. Mas ela precisava saber. Sr. Arata, seu objetivo é garantir que a nova lei Gastria seja aprovada, correto? Isso mesmo. Então, como exatamente você planeja fazer isso? Ela sabia muito bem que muitos altos funcionários eram firmemente contra a lei. Esse foi o principal motivo pelo qual ele continuou sendo bloqueado. Que método um demônio usaria? Os lábios de Arata se curvaram em um sorriso irônico. Como? Sua voz era calma. Frio. Simples. Vou matar todos que discordarem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Mamatar. Todo mundo? A boca de Seitenshi ficou aberta, seus olhos estavam vazios de choque. Ah, confirmado. Isso definitivamente era algo que somente um demônio diria. Ela se levantou do assento num instante, com as mãos tremendo levemente em pânico. Não, 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 absolutamente não. Isso foi ruim. Ela teria aberto acidentalmente alguma caixa de Pandora? Seu peito apertou e por um breve momento, ela quis chorar. Ela tinha que assumir a responsabilidade por isso. Respirando fundo, ela fez uma profunda reverência. Por favor, Sr. Arata, eu imploro, não faça isso. Tudo o que ela queria era proteger as crianças amaldiçoadas, não chegar ao extremo de matar todos que se opunham à lei. Arata encostou-se casualmente à mesa, com os olhos profundos fixos na janela. Sua voz, porém, permanecia indiferente. O pedido é seu, mas como eu o completo, depende de mim. Enquanto ele olhava para a cidade lá fora, sua mente já estava analisando o que ele poderia ganhar com este mundo. No momento, sua família tinha duas grandes prioridades. Recrute mais membros. Quanto mais membros da família ele tivesse, maior seria o ciclo de feedback de poder que ele receberia, tornando-o ainda mais forte. Recursos de experiência. A experiência necessária para que seus membros subissem de nível era igualmente crucial. Fortalecê-lo significava fortalecer a si mesmo. Todo o resto? Não é importante. Pelo menos, não até ele se tornar um rei demônio. Por enquanto, ele não iria perder tempo com nada além desses dois objetivos. E honestamente, sua família ainda era pateticamente pequena. Não havia espaço para focar em mais nada. Então, seu objetivo neste mundo era cristalino. Recrute mais membros. Afinal, este mundo tinha milhões de lolis únicas e especiais. Mesmo que apenas uma pequena fração deles reencarnasse como demônios, cada um lhe forneceria um fluxo constante de poder. Então que tal milhões de lolis? Mesmo que eles começassem como demônios de classe baixa, o simples fato de serem tão numerosos já elevaria seu poder. Rei demônio? Super rei demônio? A produção de saliva de Arata aumentou. Seus lábios se curvaram em um sorriso muito perturbador. Pela primeira vez, o nível rei demônio, ou mesmo algo além disso, parecia incrivelmente próximo. Eu os tratarei bem e lhes darei um futuro. Embora Arata estivesse com um sorriso desconfiado naquele momento, ele não estava pensando em nada ilegal. Afinal, ele não gostava de lolis, na verdade, ele desprezava aquelas que gostavam. Hehehe. Milhões de membros da família. Com o enorme conjunto de recursos do mundo apocalipse, ele não estava preocupado em sustentá-los. Além do mais, uma vez que eles reencarnassem como demônios, o vírus Gastria dentro deles seria completamente erradicado. Eles não precisariam viver com medo de se transformarem em monstros. Ele estava aqui para salvá-los. Um demônio justo. Sim, ele era um bom demônio. No momento, porém, sua família estava com falta de pessoal. Com apenas ele e um punhado de membros, reunir todas as crianças amaldiçoadas não seria fácil. Ele precisava de uma ferramenta muito útil. O olhar de Arata voltou-se para Seitenshi, que estava praticamente amarrado em nós de ansiedade. Oh, ele já não tinha a ferramenta perfeita aqui? Sorrindo fracamente, ele falou em um tom lento e deliberado. Você não quer que as crianças amaldiçoadas sofram mais, quer? A respiração de Seitenshi ficou presa. Seus olhos azuis claros se encheram de determinação. Senhor Arata, eu quero protegê-los. Eles também eram humanos. Eles mereciam ser protegidos e tratados de forma justa. Essa crença nunca vacilou. Mas, matar todas essas pessoas lançaria a sociedade humana no caos. Ela não era ingênua. Ela entendeu a realidade da situação. Muitas das pessoas no poder eram corruptas e repugnantes. Ela desprezava a imundície e a hipocrisia deles. Mas eles ainda eram os que governavam a sociedade. Se todos morressem de repente, um enorme vazio de poder se formaria. Sem liderança, a ordem entraria em colapso. E com a ameaça Gastria pairando sobre eles, uma sociedade instável só iria desmoronar ainda mais. Como Seitenshi, a governante da área de Tóquio, ela não podia permitir que isso acontecesse. Ela só podia esperar que o demônio que ela havia invocado entendesse. Ansiosamente, ela o observou. Arata riu de repente. Sociedade humana em caos? Ele inclinou a cabeça levemente. Então por que não exterminar os humanos de uma vez? O cérebro de Seitenshi congelou. Se os humanos desaparecessem, então é claro, a sociedade não cairia mais no caos? Espera, isso realmente fez algum sentido. Mas, por que o Sr. Arata de repente pulou de um extremo ao outro? Isso não estava certo, não é? Sem chance.
Será que resolver os problemas pela raiz era simplesmente como os demônios pensavam? Arata não se deu ao trabalho de explicar. Ele? Um bom demônio? Quem foi o tolo que acreditou nisso? Ele então caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o mundo abaixo dele. Seus olhos vermelhos percorreram a multidão marchando pelas ruas, segurando faixas com os dizeres: nós nunca perdoaremos os Gastria. Expulsem as crianças amaldiçoadas. Mate todos eles. Suas vozes encheram as ruas enquanto eles desfilavam seu ódio para todos verem. Arata os observou por um momento e então sorriu. Com uma voz baixa, quase sussurrante, ele murmurou: este mundo, realmente só precisa de demônios. Ah, lá estava. O sussurro do demônio. Só demônios? Isso significava que os demônios estavam prestes a invadir o mundo humano? Ela realmente abriu a caixa de Pandora. A ansiedade torceu o peito de Seitenshi, mas quando ela seguiu o olhar de Arata e olhou para fora, ela ficou em silêncio. Protestos contra os direitos das crianças amaldiçoadas. Cenas como essa aconteciam quase todos os dias. Mesmo sem a audição aguçada de um demônio, ela conseguia dizer exatamente o que aquelas pessoas estavam gritando. No fim, a razão pela qual a nova lei Gastria nunca foi aprovada não foi por questões políticas. Foi por causa da fria indiferença do povo. Por quê? Essas crianças eram as que os protegiam. Aqueles que defendiam Tóquio com a vida. E no entanto, era assim que eram tratados? Seitenshi não sentiu nada além de decepção. E agora, ouvindo as palavras de Arata, ela de repente entendeu. Nem mesmo um demônio suportaria assistir à crueldade da humanidade. A humanidade foi realmente um fracasso. Arata desviou o olhar e voltou-se para ela. A luz do sol entrava pela janela atrás dele, projetando sua figura na sombra. Apenas seus olhos vermelho-rubi brilhavam com um brilho sobrenatural. Seitenshi o viu parado ali, banhado pela luz. E naquele momento, um pensamento passou por sua mente. Um demônio que parece um anjo? Arata estendeu a mão em sua direção, sua voz leve e divertida. E então, você quer se tornar o primeiro demônio deste mundo? Seitenshi olhou fixamente para sua mão estendida. Um demônio? Ela? Você também sente isso, não é? A fraqueza e a impotência do ser humano. Os olhos dele brilharam com um brilho indecifrável, e suas palavras atingiram direto o coração dela, implacáveis e cortantes. Seitenshi não disse nada. Você é o governante máximo de Tóquio. Ela permaneceu em silêncio. Mas vocês não conseguiram aprovar nenhuma única lei. Você também está decepcionado consigo mesmo, não é? Você quer mudar as coisas, não é? A respiração de Seitenshi ficou presa. As palavras de Arata perfuraram seu peito como lâminas, penetrando profundamente nas feridas que ela havia tentado ignorar por tanto tempo. Ela não conseguia deixar de se lembrar. As crianças amaldiçoadas eram espancadas e humilhadas nas ruas. Aqueles que foram forçados a se esconder como ratos nos esgotos. Aqueles que morreram lutando por Tóquio, sacrificando-se para proteger as mesmas pessoas que os desprezavam. E finalmente, ela se lembrou daquele dia, no salão de reuniões, o momento em que a nova lei Gastria foi apresentada. As rejeições intermináveis e frias. Negado, negado, negado. Seus lábios tremiam. Ela murmurou suavemente. Se eu me tornar um demônio, posso mudar tudo isso. Capítulo 67. Seitenshi queria mudança. Ela queria mudar seu eu fraco e impotente. Ela queria mudar o destino das crianças amaldiçoadas. Ela queria mudar esse mundo distorcido. Enquanto ela olhava para a mão estendida de Arata, um impulso inexplicável surgiu em seu coração. Mas ela não havia esquecido as palavras extremas de Arata. Por que não simplesmente acabar com a humanidade? Um mundo só com demônios é suficiente. Ainda, a ideia de erradicar a humanidade era assustadora demais. Um sentimento amargo cresceu dentro dela. O que ela realmente desejava era a coexistência dos humanos e das crianças amaldiçoadas. Embora a nova lei Gastria tenha sido recebida com uma desaprovação esmagadora de 82% dos cidadãos de Tóquio, mesmo tendo sido rejeitado coletivamente por aqueles no poder, mesmo que realisticamente a chance de humanos e crianças amaldiçoadas viverem juntos em harmonia fosse quase inexistente, teria realmente que ser um cenário de tudo ou nada em que apenas um lado poderia sobreviver. As crianças amaldiçoadas também eram humanas. Seu olhar ficou incerto, cheio de hesitação. Vendo sua expressão, Arata continuou. Além disso, se você escolher esse caminho, poderá curar as crianças amaldiçoadas. Então elas não precisariam mais ser chamadas de amaldiçoadas. Seus cílios tremeram. O que o senhor quer dizer, senhor Arata? Arata deu um sorriso irônico. O chamado vírus Gastria? Para os demônios não é nada que vale a pena mencionar. Seus olhos se arregalaram em choque, suas pupilas violetas se encheram de descrença, junto com um tênue vislumbre de esperança escondido bem no fundo. Sua voz tremeu. Senhor Arata, o senhor pode mesmo curá-los do vírus Gastria? Sim, Arata era um demônio. Talvez, só talvez, ele pudesse realmente resolver o problema do vírus Gastria. Ao ver a expressão no rosto dela, o sorriso de Arata se aprofundou. Inclinando-se para perto, ele sussurrou em seu ouvido. Agora que você sabe que há uma maneira de salvá-los, você realmente vai ficar parada assistindo? Seitenshi mordeu o lábio e cerrou os punhos com força. Ela não podia ficar parada. Ela fez tudo o que pôde pelas crianças amaldiçoadas. Mas, sem exceção, todos os seus esforços terminaram em fracasso. Ela era impotente. Mesmo como governadora da região de Tóquio, ela não conseguiu mudar nada. As crianças amaldiçoadas ainda eram discriminadas, ainda eram oprimidas. E agora? Uma maneira de salvá-los estava bem na frente dela. Não havia como deixar essa oportunidade escapar. Além disso, essa pode ser a única coisa que ela poderia fazer por eles. Contanto que ela pudesse salvar as crianças amaldiçoadas. Seitenshi respirou fundo, curvou-se profundamente e implorou, por favor, senhor Arata. Salvem essas crianças.
contanto que você consiga salvá-los. Ela fechou os olhos, a voz tremendo enquanto forçava as últimas palavras. Eu farei qualquer coisa. O sorriso de Arata se alargou. Como esperado, ela era alguém disposta a se sacrificar pelos outros. Então vamos começar fazendo de você um demônio. Ela permaneceu imóvel, com os olhos fechados, mas seus cílios tremiam violentamente. Um acordo com o demônio sempre tem um preço. Como a mais alta governante da região de Tóquio, ela viu a imundície e a corrupção da humanidade. Ela sabia melhor do que ninguém o que isso significava. Tornar-se um demônio, então que assim seja. Quanto à ideia de Arata de exterminar a humanidade, uma sensação de impotência tomou conta dela. Ela não queria que a humanidade fosse extinta, mas ela também queria ajudar as crianças amaldiçoadas. O destino da humanidade. Ela deixaria isso para seu eu futuro, seu eu diabólico, decidir. Por enquanto, ela escolheu fugir desse dilema. Covarde? Talvez, mas era a única opção que ela tinha. Arata não hesitou. Tire a roupa. Seus olhos se abriram instantaneamente. Suas pupilas tremeram violentamente enquanto ela separava levemente os lábios. Ela precisava tirar as roupas para se tornar um demônio? Ela queria perguntar, mas no final, ela apenas soltou um suspiro profundo. Ela tinha acabado de dizer que estava disposta a fazer qualquer coisa. Ela realmente hesitaria agora, só porque lhe pediram para tirar a roupa? Ela pensou nas crianças amaldiçoadas, forçadas a viver nos esgotos como ratos. Lentamente, com as mãos trêmulas, ela puxou o vestido para baixo, deixando apenas sua calcinha azul clara. Ela fechou os olhos com força, incapaz de encarar Arata. Mas ela podia sentir os olhos dele nela, fazendo seu corpo queimar com um calor desconhecido. Vire-se e exponha suas costas. Arata decidiu não colocar a peça maligna na frente do corpo. Com o quão nervosa ela já estava, fazer isso poderia ser um choque muito grande. Ela pode até desmaiar, como esperado. Quando ela ouviu as palavras de Arata, ela soltou um suspiro silencioso de alívio. Ficar de costas para ele ainda parecia estranho, mas pelo menos ela não precisava olhá-lo nos olhos. Mais uma vez ela disse a si mesma, evitar o problema pode ser covarde, mas funciona. Então ela lhe virou as costas. Ela apertou os lábios, esperando nervosamente pelo próximo comando. Inevitavelmente, alguns pensamentos inapropriados passaram pela sua mente. Seus olhos se arregalaram de vergonha. Um tom profundo de vermelho coloriu seu rosto. Todo seu corpo tremia quando ela se inclinou para frente, pressionando-se contra a mesa. Clique. A alça do sutiã se soltou. Espere. Ele realmente iria. Ainda não estou pronto. Assim que seus pensamentos começaram a correr soltos, uma sensação fria tocou sua pele. Ela estremeceu. Um suspiro silencioso escapou de seus lábios. Alguma coisa estava entrando em seu corpo. Sua temperatura disparou. Uma onda de poder irrompeu de dentro dela. Seu próprio corpo e sangue estavam sendo reescritos. Ela quase soltou um gemido. Mordendo o lábio, ela reprimiu desesperadamente o desejo. Estava bem acima da cintura dela, até a bunda dela. Ela teve que esperar. Enquanto isso, uma notificação surgiu na mente de Arata. Jin, você obteve um novo membro da família, Seitenshi. Jin, seu membro da família reencarnou como um demônio especial, demônio ideal. Jin, você adquiriu a habilidade demônio ideal. Jin, seu poder aumentou um pouco. Demônio ideal? Os olhos de Arata se estreitaram enquanto ele olhava para a pele impecável das costas dela. A informação da bênção apareceu diante dele. Seitenshi. Classificação. Demônio de classe baixa. Raça. Demônio. Mestre. Arata Valifer. Estatísticas. Força. I0. Agilidade. I0. Resistência. I0. Magia. I0. Habilidades únicas. Demônio ideal? Demônio ideal? Domínio da paz. Dentro deste campo, nenhum ser vivo pode abrigar intenção hostil. Devilização. Modo colapso ideal 3.6. Utopia, uma barreira única onde o tempo permanece em harmonia eterna. Uma habilidade do tipo controle? Arata não tinha muita certeza de como o demônio ideal a funcionava. Por enquanto, ele deixou isso de lado. Depois de imprimir uma cópia das informações sobre a bênção dela, ele deu um tapinha nas costas dela e disse, está feito. A reencarnação foi um sucesso. Você é oficialmente uma demônio agora. Ainda encostada na mesa, Seitenshi piscou atordoada. E assim, ela se tornou um demônio? Seu corpo parecia muito mais forte. E havia algo mais, algo estranho dentro dela. Esse era o poder de um demônio? Perguntas encheram sua mente, mas então ela se lembrou. Ela ainda estava seminua. Seu rosto ficou vermelho. Ela rapidamente prendeu a alça do sutiã e puxou o vestido para cima, ajustando-o apressadamente. Quando ela estava completamente vestida novamente, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. E então, um pedaço de papel foi repentinamente empurrado para a frente dela. Esta é a informação da sua bênção. Dê uma olhada. Ela olhou para ele, confusa. Capítulo 68. Arata deu uma explicação simples sobre as habilidades do sistema de bênçãos. Ao ouvir isso, os olhos de Seitenshi brilharam com compreensão. Ela agarrou firmemente o pedaço de papel detalhando sua bênção, seu coração cheio de emoções complicadas. Ela sempre sonhou em salvar as crianças amaldiçoadas, mas não tinha poder para isso. A única maneira de atingir seu objetivo era fazer um acordo com um demônio. Ela esperava que as coisas se tornassem estranhas. Afinal, dizia-se que os demônios eram seres perversos e traiçoeiros. Ela já estava preparada para oferecer tudo. Então por quê? Por que as coisas aconteceram assim? Ao reencarnar como um demônio, ela ganhou imensa força física, magia sobrenatural, uma vida útil mais longa e envelhecimento mais lento.
Ela olhou para as informações da bênção e apertou os lábios. Isto foi uma recompensa completa e absoluta. Seitenshi permaneceu em silêncio, com a expressão dividida. Alguém como ela, realmente merecia uma coisa dessas? Ela não passava de uma figura decorativa. Com apenas 17 anos, ela foi empurrada para a posição de mera mascote. Bate. Uma mão quente e larga pousou em sua cabeça. Saindo do seu transe, ela inclinou o rosto ligeiramente para cima e olhou fixamente para Arata. Qual é a sensação de ser um demônio? O olhar dela caiu, incapaz de encontrar os olhos dele. Ela sussurrou suavemente. É, uma sensação incrível. Seu corpo ainda parecia delicado, mas ela podia sentir o poder explosivo escondido dentro dela. Agora que ela era um demônio, ela podia realizar coisas que nunca conseguiria como humana. Como as crianças amaldiçoadas depois de desbloquear suas habilidades. Não, ainda mais forte que isso. Afinal, ela era apenas uma demônio de classe baixa naquele momento. Com o sistema de bênçãos, ela tinha potencial ilimitado de crescimento. Mas, mordendo o lábio, ela hesitou antes de perguntar com a voz tímida. Arata-san, por que você me escolheu? Obviamente foi porque ela assinou o contrato com o demônio. E porque a peça maligna acendeu para ela. Foi o que Arata pensou consigo mesmo. Mas ele não disse isso em voz alta. Ele percebeu que a mentalidade dela estava um pouco errada. Superficialmente, ela se comportava como uma governante nobre, calma e composta. Mas no fundo, ela era apenas uma garota sensível e insegura. No final das contas, apesar de ter a mais alta autoridade na área de Tóquio, ela ainda era apenas uma estudante. Eu, realmente mereço seguir você? Sua voz estava cheia de incerteza. Não pense demais. Arata bagunçou o cabelo dela com uma risada. Não cabe a você decidir se é digno, cabe a mim decidir. Bem, tecnicamente a decisão cabia ao peça maligna. E já que a peça a reconheceu, sem dúvida, você é exatamente o tipo de talento que preciso. Ela olhou para ele, estupefata. Seu sorriso caloroso destruiu a névoa de dúvida em seu coração. Arata beliscou levemente a bochecha dela e continuou. Além disso, seu status é muito útil neste mundo. Reunir as crianças amaldiçoadas levaria muito mais tempo sem a ajuda dela. No momento, sua família não tinha mão de obra suficiente. Ao ouvir as palavras de Arata, seu olhar ficou sério. Por favor, dê-me qualquer comando, Arata-san. Agora que ela tinha permissão para segui-lo, ela provaria seu valor. Ela se recusou a ser apenas um rostinho bonito. Arata, ainda beliscando a bochecha, sorriu. Sem pressa. Primeiro, tire um tempo para testar suas próprias habilidades. Foi só então que Seitenshi percebeu que Arata ainda estava beliscando sua bochecha. Ela franziu os lábios levemente, mas não resistiu. Comparado à bênção que Arata lhe havia concedido, um pequeno beliscão no rosto não era nada. Ainda, era a primeira vez que um garoto a tocava daquele jeito, e ela não conseguia deixar de se sentir um pouco tímida. Forçando-se a se concentrar, ela voltou sua atenção para as informações da bênção em sua mão. Seguindo a sugestão de Arata, ela ignorou suas estatísticas base, que estavam todas em I0. Entretanto, seu olhar permaneceu na seção rotulada Mestre por um momento. Mestre. Uma sensação estranha surgiu dentro dela. Seu coração acelerou e ela rapidamente desviou o olhar para a seção de habilidades únicas na parte inferior. Demônio ideal? Um olhar complicado cruzou seu rosto. Aquele nome lhe dava uma sensação estranha, indescritível. Estaria zombando dela por ser uma idealista? Domínio da paz e utopia. Essas eram exatamente as estruturas sociais pelas quais ela havia lutado. No entanto, ela nunca conseguiu torná-los realidade. Na verdade, ela nem tinha dado o primeiro passo. Essas habilidades combinam perfeitamente comigo. Ela sempre foi uma amante da paz, nunca de conflitos. Um verdadeiro pacifista. Ao ver que ela havia terminado de ler seu status, Arata recostou-se na cadeira do escritório e folheou casualmente os documentos em sua mesa. Entre elas estavam políticas como a nova lei Gastria, o novo projeto Humanidade, relatórios das forças especiais e planos de bem-estar para crianças amaldiçoadas. Ele deu uma olhada, mas não conseguiu entender nada. Depois de dar uma olhada rápida, ele desistiu. Mesmo que ele já tivesse assistido Black Bullet antes. Este era agora um mundo real e vivo. Muitas de suas estruturas sociais eram diferentes daquelas de seu mundo original. Pensando bem, ele decidiu não elaborar uma estratégia sozinho. Ele tinha alguém muito mais familiarizado com este mundo bem na sua frente. Por que desperdiçar células cerebrais? Batendo o dedo ritmicamente na mesa, ele falou. Pretendo reencarnar todas as crianças amaldiçoadas como demônios. Quando eles se tornarem demônios, o vírus Gastria em seus corpos será completamente neutralizado. E no processo ganho mais membros da família. Família? O que significa? O demônio recém-renascido Seitenshi inclinou a cabeça em confusão. Ela sabia que depois de assinar o contrato, ela agora pertencia completamente a Arata. Mas ela não estava familiarizada com o conceito de família. Arata explicou pacientemente a ela. Oh, eu vejo. Ela finalmente entendeu. Basicamente, eles eram servos que seguiam e serviam Arata. Ela não teve objeções. Afinal, tornar-se subordinada de Arata já lhe havia garantido grande poder e potencial. Mais importante, ele havia prometido salvar as crianças amaldiçoadas. Quanto às próprias crianças amaldiçoadas, ela tinha certeza de que ficariam radiantes. Mesmo que não lhes fosse concedido poder, apenas serem aceitos por alguém já seria o suficiente para fazê-los felizes. E agora, além disso, eles até recuperariam corpos normais. Para as crianças amaldiçoadas, Arata não era nada menos que um milagre. Arata-san, o que preciso fazer? Sua expressão era séria e determinada. Encontre todas as crianças amaldiçoadas e reúna-as. Quando estiverem prontas, eu as reencarnarei uma por uma. Essa foi a sua ordem. Seitenshi respirou fundo. Seus olhos azuis brilhavam com uma determinação inabalável. Entendido. Capítulo 69.
Reunir todas as crianças amaldiçoadas não seria fácil. O primeiro problema, apesar de ser a autoridade máxima na região de Tóquio, a influência de Seitenshi se estendia apenas dentro de suas fronteiras. Mesmo assim, seu poder era em grande parte simbólico, carecendo de autoridade verdadeira. Ela podia pressionar por mudanças, mas sua autoridade era frequentemente restringida, assim como ela não conseguiu aprovar a nova lei Gastria. Além disso, as crianças amaldiçoadas não estavam completamente sem supervisão. Por exemplo, havia a Organização Internacional de Supervisão de Iniciadores, ISO. Eles viam as crianças amaldiçoadas como nada mais do que ativos e ferramentas valiosos, tendo já reunido muitas delas sob seu controle. Eles até exerceram influência internacional significativa, a ponto de até mesmo ela, a suposta governante de Tóquio, ter que ter cuidado com eles. Tentar retomar o controle das crianças amaldiçoadas inevitavelmente levaria a conflitos. Seitenshi franziu as sobrancelhas enquanto cuidadosamente expunha todos os desafios à sua frente. Arata, no entanto, permaneceu calmo. Você só precisa se concentrar em reunir as crianças amaldiçoadas. Quanto ao resto, eu cuido disso. Seitenshi ficou em silêncio. Suas palavras a fizeram pensar em algo que ela vinha evitando há muito tempo. Por que não exterminar os humanos de uma vez? Ela engoliu em seco, a voz carregada de hesitação. E depois de salvar as crianças amaldiçoadas, o que você planeja fazer a seguir, Arata? Provavelmente eliminarei a humanidade, disse Arata casualmente. A essa altura, sua força provavelmente rivalizaria com a de um rei demônio. Eliminar a maioria dos humanos não exigiria muito esforço. Ele não via benefício algum em eles viverem. Kug, o rosto de Seitenshi escureceu, mas ela ainda não estava pronta para desistir. Por favor, me dê um tempo, ela implorou, abaixando a cabeça. Começarei montando abrigos nos arredores para acolher as crianças abandonadas de lá. Também vou reprimir o tráfico do mercado negro e resgatar todas as crianças amaldiçoadas que puder. E finalmente, seu olhar queimava de determinação. Negociarei com a ISO e outros líderes regionais para que enviem suas crianças amaldiçoadas para Tóquio. No processo, acredito que você verá o bem que ainda existe na humanidade, Arata. Quando chegar a hora, por favor, reconsidere eliminá-los. Quando ela terminou, seus olhos continham uma súplica silenciosa. Seitenshi era, em sua essência, uma pessoa gentil. Ela queria que tanto as crianças amaldiçoadas quanto a humanidade tivessem um futuro. E então ela implorou a Arata que lhes desse tempo, que desse tempo ao mundo. Talvez, se Arata visse algo bonito nos humanos, ele pudesse mudar de ideia? Quanto a Arata ser capaz de eliminar a humanidade? Ela não tinha dúvida sobre isso. O olhar de Arata se aprofundou. Ele olhou para Seitenshi com interesse. Mesmo depois de se tornar sua família, ela ainda estava disposta a lutar pelo bem da humanidade? Que ingênuo! Seitenshi, sua perspectiva é muito limitada. Você está no topo, mas não consegue ver o que realmente está abaixo de você. Você acha que a corrupção e a crueldade que testemunhou são o pior de tudo? Não. A verdade é muito mais feia. Arata entendia muito bem a realidade deste mundo. Havia gente boa? Com certeza. Mas eles eram a minoria. Arata não se importava em deixá-los viver. O resto? Era outra história. Quanto mais ele aprendia sobre este mundo, mais clara sua imundície se tornava. E quando a máquina política conhecida como Seitenshi fosse posta em movimento, todo o sistema começaria a mudar. O que ela faria quando finalmente visse a verdadeira profundidade da depravação deste mundo? Ele estava ansioso por isso. O silêncio prolongado fez o suor escorrer pela testa de Seitenshi. Mas finalmente, você tem minha permissão. Faça como achar melhor, Seitenshi. A voz de Arata era calma, mas havia um brilho inconfundível em seus olhos. Estou ansioso para ver o que você fará, depois de testemunhar a verdade. Seitenshi exalou, um leve sorriso se formando em seus lábios. Obrigada, Arata. Obrigado por dar uma chance à humanidade. Arata apenas riu. Ele sempre foi tolerante com os pedidos de sua família. Além do mais, transformar todas as crianças amaldiçoadas em demônios não era algo que poderia ser feito da noite para o dia. Mas ele tinha bastante tempo. Por enquanto, ele a deixaria jogar o seu jogo. Porque quando cada criança amaldiçoada se tornasse sua família, não seria ele quem decidiria o destino deste mundo. Enquanto isso, grupo de bate-papo do harém da família Arata. Kazumi Utako, mestre, como está o novo mundo? Divertido? E Homem Sigma, nada mal matar pessoas aqui pode ser bem divertido. É Kazumi Utako. Arata deu ao grupo um rápido resumo da situação deste mundo. E o caos se instalou. No mundo apocalipse, Saeko liberou uma terrível intenção assassina. A mulher tradicional da família Buzujima. E os humanos neste mundo são ainda piores que os zumbis. E Kazumi Utako. Espere então eles desfrutam da proteção das crianças amaldiçoadas enquanto as oprimem ao mesmo tempo? No clube de pesquisa sobrenatural, Kazumi Gaoka Utaha olhou para as mensagens completamente perplexo. Como as pessoas podem ser tão nojentas? Até Shina Mairu franziu a testa, seu olhar normalmente gentil nublado pela preocupação. Se isso continuar, as crianças amaldiçoadas serão exterminadas. Eles são apenas crianças. Mairu hesitou por um momento antes de expressar suas preocupações no chat. Homem Sigma, não se preocupe, Mairu. As crianças amaldiçoadas ressuscitarão. Homem Sigma, porque estamos aqui. Buzujima Saeko lambeu os lábios de excitação. A sede de sangue que ela havia reprimido por tanto tempo estava começando a ferver novamente. Aquele mundo precisa de uma purificação do demônio. Homem Sigma, assim que o abrigo estiver montado, todos vão para o mundo Black Bullet. A mulher tradicional da família Buzujima, entendido, mestre. Os membros do grupo responderam ansiosamente. Todos queriam justiça para as crianças amaldiçoadas. Arata riu baixinho.
Seitenshi disse que providenciaria pessoal para o abrigo, mas ele não confiava em ninguém. Além disso, aquele abrigo seria a base da sua família. Não são permitidos estranhos. Quanto à mão de obra, no momento em que ele reencarnou a primeira criança amaldiçoada em um demônio, ele teria mais do que o suficiente. Afinal, quem melhor para ajudar essas meninas do que as outras meninas? No dia seguinte, uma reunião foi realizada por Seitenshi. Ela apresentou uma proposta: designar um distrito de armazéns abandonados na área exterior como abrigo para crianças amaldiçoadas. Seu tom era firme. Pessoal, vou prosseguir com o projeto de abrigo para as crianças amaldiçoadas. Por favor, cooperem. A sala ficou em um silêncio pesado. Várias pessoas olharam discretamente para Tendo Kikunojo. Vendo que ele não demonstrou nenhuma reação, um deles imediatamente deu um passo à frente. Seitenshi-sama, eu me oponho fortemente a isso. Seitenshi suspirou internamente. Ela sabia que esse caminho não seria fácil, mas ela não esperava que o primeiro passo já encontraria resistência. Capítulo 70. Desde que Seitenshi propôs o plano de abrigo, a reunião se transformou em uma discussão sem fim, mas no final, seus argumentos se resumiram a um único ponto. Os recursos da humanidade já estavam limitados apenas para manter as linhas de frente. Não havia como eles dispensarem mão de obra ou suprimentos para abrigar as crianças amaldiçoadas na área exterior. Seitenshi sentou-se em silêncio, com o rosto impassível, ouvindo sem dizer uma palavra. Então, quando a reunião estava prestes a terminar, ela finalmente falou: Senhor Tendo Kikunojo, não tenho mais o direito de destinar sequer um distrito para as crianças amaldiçoadas? A sala ficou em completo silêncio. Quase todos abaixaram a cabeça, fingindo que não a ouviram. Finalmente, o homem que ela chamou Tendo Kikunojo abriu os olhos. Eu aprovo a proposta de Seitenshi-sama. E assim, de repente, a proposta foi aprovada. Seitenshi se virou para sair, mas Kikunojo permaneceu sentado, observando-a silenciosamente enquanto ela se afastava com uma expressão ilegível. Seitenshi-sama mudou. Ao lado dele, um subordinado se inclinou cautelosamente. Kikunojo-sama, o que devemos fazer em relação ao abrigo? Kikunojo não olhou para ele. Em vez disso, respondeu em tom indiferente. Basta seguir o protocolo. E certifique-se de que os explosivos estejam plantados lá dentro. Assim que reunir um número suficiente deles, mande-os para fora deste mundo. O subordinado ficou rígido. Suor frio escorria por suas costas. No final do corredor, Seitenshi congelou no meio do caminho. Seus olhos se arregalaram em descrença quando ela se virou, olhando diretamente para Kikunojo. Os demônios tinham maldição excepcional. E agora mesmo, ela tinha ouvido tudo. Como você pôde? Seu coração tremeu. Ela sempre soube que Kikunojo se opunha a algumas de suas políticas, mas pelo menos superficialmente ele a havia ajudado muitas vezes antes. Foi por isso que ela confiou nele. Se ela nunca tivesse se tornado um demônio, ela poderia nunca ter descoberto que o mesmo homem que acabará de apoiar sua proposta já estava planejando a destruição das crianças amaldiçoadas pelas costas dela. Seu olhar escureceu quando ela se virou, e sem dizer uma palavra, ela voltou para seu escritório. Enquanto isso, Kikunojo franziu a testa. Por que Seitenshi voltou agora? Uma sensação de inquietação tomou conta do seu coração. Dentro do escritório, Seitenshi sentou-se rigidamente em sua mesa com uma expressão vazia. As crianças amaldiçoadas são realmente tão imperdoáveis? Por quê? Ela respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Não se podia confiar em Kikunojo. Se até mesmo seu ministro mais confiável tinha tais planos, haveria alguém neste mundo em quem ela pudesse realmente confiar? Não. Agora não era a hora para tais pensamentos. Ela precisava contar para Arata. Caso contrário, isso pode levar a uma crise. Arata pode realmente acabar com toda a humanidade em sua fúria, certo? Ela hesitou por um momento e então fez uma ligação. Olá, aqui é a Corporação de Segurança Civil Tendo. Senhorita Kizara, sou eu. Seitenshi explicou rapidamente a situação. 500 mil? Tendo Kizara engasgou antes de concordar firmemente. Entendido, Seitenshi-sama. Considere feito. Ela desligou. E então, o rosto de Kizara se iluminou de excitação. 500 mil ienes, só para fazer uma tarefa? Isso foi uma loucura. Enquanto isso, área exterior. Arata observou os edifícios ao seu redor, concordando com satisfação. Seitenshi escolheu um lugar decente. Naquele momento, você é aos 500 mil, Arata? Kizara se aproximou dele e deixou escapar o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça. Ela correu imediatamente. Afinal, quem ficaria parado quando 500 mil ienes estão em jogo? E assim como Seitenshi descreveu, não havia como confundi-lo. Sou eu, respondeu Arata, erguendo uma sobrancelha. Ela hesitou por um momento, então se aproximou na ponta dos pés, olhando ao redor cautelosamente antes de sussurrar em seu ouvido. Seitenshi-sama me pediu para avisá-lo. Tenha cuidado. Eles plantaram explosivos no abrigo. A expressão de Arata permaneceu calma enquanto ele ria. Obrigado pelo aviso. Kizara, é isso? Nenhum choque? Nenhuma raiva? Que cara estranho. Dando de ombros, ela se virou e acenou enquanto saltitava para longe. Mensagem entregue. Vou indo agora. Arata observou a partir e então desviou o olhar para a notificação brilhante em sua interface. A peça maligna foi ativada. Sua expressão se tornou mais fria quando ele se virou em direção ao armazém em reforma. Tanto faz ir devagar. Algumas pessoas claramente tinham planos diferentes. Mas primeiro, ele precisava fazer com que Seitenshi se juntasse ao grupo de bate-papo da família. A comunicação seria um pesadelo sem isso. Um pouco mais tarde, bate-papo em grupo da família Arata. Jin. Seitenshi entrou no chat. Seitenshi, olá a todos. Sou o mais novo membro da família Arata-sama.
Seitenshi olhou para o título do chat, grupo do Harem Família de Arata, e soltou um suspiro desamparado. Mas antes que ela pudesse processar isso melhor. E Kazumi Utako, então, você é o líder do mundo de Black Bullet? E Seitenshi, só para a área de Tóquio. A Kazumi Utako, você é realmente um demônio? Kazumi Utako, por que você ainda não elaborou um plano de extinção humana? E Seitenshi, ela piscou para o telefone, atordoada. A mulher tradicional da família Buzujima, você gostaria que eu fornecesse serviços de erradicação humana entre mundos? A mulher tradicional da família Buzujima, eu ficaria feliz em ajudar. Seitenshi, e Seitenshi, ahaha. Parece que todos aqui têm opiniões fortes sobre a humanidade do meu mundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o telefone, sua expressão era complicada. Isso foi ruim. A reputação dela dentro da família era absolutamente terrível. A garota que vê, ei, podemos transformá-los em espíritos da maldição? Preciso de um pouco mais de experiência para subir de nível. Kazumi Utako, sem problemas. Alguns dias depois, área externa. O armazém abandonado foi totalmente reformado. Um brilhante clarão de luz branca preencheu o espaço vazio. E de repente, um grupo de belas mulheres atravessou o portal. Eles examinaram os arredores, nada impressionados. É só isso? Não parece nada de especial. Arata bateu palmas, chamando a atenção deles. Primeiro, a missão principal da nossa família neste mundo, salvar as crianças amaldiçoadas. Milímetros. Kazumi Gaoka Utaha e os outros concordaram com a cabeça. Segundo, transforme este mundo em nossa masmorra pessoal. Gastria, hein? Buzujima Saeko lambeu os lábios, seus olhos brilhando de excitação. Uma experiência de abate totalmente nova. Kazumi Gaoka Utaha, observando isso, silenciosamente deu um passo para longe dela. Acerto, Yuko. Sim. Yuko flutuou até Arata, imediatamente se agarrando a ele e se esfregando nele. Utaha, observando isso, cerrou os dentes, de ciúmes. Arata pegou um pacote de explosivos, sorrindo. Vamos devolver isso ao seu legítimo dono. Yuko piscou. Ara, parece que alguém vai ter um dia muito ruim. Arata deu um sorriso largo. Ah, e não se esqueça de pegar o endereço com a Seitenshi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.